Quantas perdas cabem na vida de uma mulher? Essa é a primeira frase da orelha do livro da Aline Bay, O Peso do Pássaro Morto. Essa orelha foi escrita pela Micheline Verunsky. Não tenho certeza de pronunciar dessa forma, tá? Mas ela representa muito toda a história desse livro. A Aline Bay ganhou com esse livro o Prêmio Literatura de São Paulo em 2018 na categoria estreante, para menores de 40 anos. Uma coisa bem legal é que a Aline Bay lançou esse livro de forma independente, pela editora Nós. E ela foi realmente conquistando o público, e ela fez o público dela nas redes sociais, no Instagram. Ela vendeu mais de 20 mil cópias desse livro, que é um grande sucesso para a literatura brasileira. Esse livro, em 2020, ele virou também uma peça de teatro online, porque já estava no meio da pandemia. O que é bem legal, porque a Aline, ela veio da dramaturgia, então ela se formou em letras e tudo, mas ela é atriz e ela traz muito desse gênero para o livro dela. O livro dela, ele é um mix, ele é um romance, mas ele é um mix de poesia, com conto, com crônica, e ela traz essas referências do teatro. Então é uma mistura bem legal, bem única e muito autêntica e interessante de ler. O livro, ele conta a história de uma mulher dos 8 aos 52 anos e de uma mulher sem nome. O que é interessante é que a Aline fala que durante a escrita desse livro, ela procurou um nome para essa mulher e ela não achava. E depois ela entendeu que, de fato, essa mulher poderia ser qualquer uma de nós poderia passar justamente pela história que a protagonista passa durante o livro. E que por isso fazia muito sentido ela não ter nome. Como o livro é escrito em primeira pessoa e é um fluxo de consciência, isso ficou bastante amarrado ali no enredo do livro. Que é, para mim, uma coisa fenomenal, porque o livro ele fala do banal de um certo ponto de vista, mas ele traz muitos assuntos sérios e importantes de serem discutidos. Então esse é um daqueles livros que ele atravessa a trama, ele se torna maior do que a própria trama, e é isso que é legal. Então eu tô falando isso também porque ao longo desse vídeo eu vou trazer algumas coisas que de fato aconteceram, as perdas da vida dessa mulher, e isso para algumas pessoas pode ser que acabe estragando o livro. Eu particularmente não acredito nisso, porque o livro ele é interessante por si só. Mas, se você ainda não leu, quiser esperar, lê o livro e depois voltar pro vídeo, já fica aí a dica para não continuar. A primeira perda da vida dessa mulher acontece quando ela tem 8 anos. E o livro começa mostrando essa relação de infância, de amizade na escola, até uma relação familiar em casa, com os vizinhos. E a Carla, que é então a melhor amiga, ela morre de acidente. E um dado interessante da gente saber é que de 1 a 14 anos, acidente é a maior causa de morte entre as crianças e adolescentes, né? Então, acidentes aqui engloba tudo, engloba acidentes de trânsito, afogamentos e também algumas quedas, que é o caso da Carla. Carla, ela morre e, segundo o seu Luiz, que é o vizinho da protagonista, ela morre de cachorro. A gente não consegue entender muito bem no livro se ela morre da queda ao subir no muro para olhar um cachorro ou se ela morre de fato do que aconteceu lá entre ela e o cachorro, de uma briga que a gente não tem detalhes. Assim como a protagonista não tem detalhes também. E isso é uma coisa interessante, porque mais do que a perda e a morte, o livro retrata muito a falta da fala da perda e da morte. O que é esse silêncio, o peso desse silêncio ao longo da vida dessa protagonista. A gente não sabe direito quantas mortes ou quantos acidentes tem de fato com cachorros e crianças ou cachorros e pessoas, porque não é um número que é registrado de fato. Mas se a gente der um Google, a gente encontra bastante coisa ruim de ver por aí. Logo após enfrentar a morte dessa melhor amiga, os pais da protagonista do livro decidem trocá-la de escola, justamente para facilitar e fazer com que ela não se lembrasse tanto da Carla assim. Mas aí ela começa a enfrentar um segundo problema, que é o bullying. Quando eu era mais nova, eu não tinha a menor noção. A gente acho que não tinha muita referência, né, nos anos 90, 2000, do que era essa palavra, do que ela representava. Mas com certeza, acho que todo mundo já pelo menos viu alguém sofrer bullying, já sofreu bullying ou muitas vezes já fez o próprio bullying, sem saber muito bem tanto o que era e como as consequências do que isso levava. Hoje em dia a gente já tem bastante estudo sobre isso. Inclusive em 2019 a USP fez um estudo que afirma que 29% das crianças e adolescentes afirmam sofrer bullying. Quais são as consequências do bullying? Existem alguns estudos que associam a depressão e a ansiedade na vida adulta com o bullying sofrido na infância e adolescência. Inclusive tem um estudo do Reino Unido que afirma que 20% das crianças que sofrem de bullying na infância ou na adolescência pensam em suicídio. O bullying, ele marca a infância e adolescência dessa personagem e deixa também algumas marcas na vida dela. Dessa parte da infância, de 8 anos, o livro já pula para a adolescência, de 17 anos dessa mulher. Na adolescência, ela está justamente vivendo uma fase de libertação,
de encontro com amigos, de festas, de bebida, de conhecer pessoas. E ela conhece também o Pedro, que é o namorado / ficante dela aí da adolescência. Um dia o Pedro descobre que ela beijou uma amiga numa festa e ele não consegue lidar com isso. Então ele começa a justamente usar e fazer um pouco do uso do bullying, até que um dia, enquanto os pais dessa protagonista tinham saído para um jantar, ele vai até a casa dela e a estupra. No Brasil, um estupro é registrado a cada 8 minutos, o que não quer dizer que uma mulher ou um homem seja estuprado a cada 8 minutos, e sim que ele é registrado. Existe uma estatística de que cerca de 85% dos estupros não são nem registrados, o que, fazendo essa conta, dá pra gente uma pessoa sendo estuprada a cada 1 minuto e 15 segundos, mais ou menos. Também é sempre bom lembrar que existe uma outra pesquisa que diz que 84% dos estupros é cometido por um conhecido. De fato, também é o que é retratado no livro e o que marca a vida dessa mulher ao longo dos próximos capítulos. Para muito além das estatísticas, o resto do livro ele retrata muito essa perda da personagem. Então, a primeira perda foi um enfrentamento de morte de uma outra pessoa, né? De uma pessoa próxima, da melhor amiga. E a segunda perda é uma morte quase que dela mesma. E é uma história envolvida por muito silêncio, porque além de tudo, essa personagem ela não contou isso para ninguém. Então, nem para os familiares, nem para amigos, ninguém sabia do que tinha acontecido com ela. Ela ainda engravidou desse estupro. Então ela carrega essa criança, né, o filho dela, que ela resolve ter, e ela carrega uma relação ruim. Ela tenta, durante todo o restante da trama, recuperar uma relação e na verdade, formar uma relação com essa criança, mas ela não consegue criar laços afetivos mais depois dessa história de infância e adolescência tão marcada. E é isso que é muito envolvente no livro. O livro ele retrata de uma forma muito crua essa falta de apego, de amor, de afeto dessa mulher. E essa tentativa, ao mesmo tempo, de não colocar na criança toda essa frustração e tudo que ela teve, né, durante a infância e adolescência dela, mas sem conseguir, de fato, formar laços. E é uma relação bastante fria que eles desenvolvem ao longo do livro e também é uma vida marcada por bastante culpa, porque ela tem essa culpa enorme de não conseguir ser a mãe que a sociedade espera ou enfim, de desenvolver esse laço aí com o filho dela. Bom, ela recupera essa afetividade justamente encontrando o Vento. O Vento é um cachorro, um vira-lata que ela acha em uma viagem que ela estava fazendo justamente para visitar o filho que já estava na faculdade. Ela encontra o Vento, ou o Vento a encontra, na verdade, e é com o Vento que ela começa de novo a prestar atenção naquelas pequenas coisas. Então, o que é muito bonito do livro é que ele coloca esse encontro da afetividade nas coisas muito simples. Ela começa a escutar música, ela começa a cuidar das plantas, ela muda de casa, ela cuida da casa, cuida dela, cuida do próprio Vento. E essa relação é quase como uma recuperação que ela vai tendo com esse cachorro. E aí, só para a gente ter uma noção, né? No Brasil hoje a gente tem mais ou menos 140 milhões de pets. E os pets, eles estão muito considerados aí para a recuperação, inclusive, da depressão, da ansiedade. É sempre bom lembrar que o silêncio não é uma saída para a gente resolver problemas como depressão, como ansiedade ou para quem sofreu algum tipo de assédio ou de violação. Se você já sofreu algum tipo de assédio, de estupro ou se você conhece alguém nessa situação, eu vou deixar aqui embaixo alguns links de denúncia. Silêncio nunca é a melhor opção. Agora, em abril de 2021, a Aline Bay lançou seu segundo romance, O Pequena Coreografia de Adeus. Eu já tô louca pra ler e vim contar aqui pra vocês o que eu achei. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário aqui. Um beijo e até o próximo livro.